Olá, estamos de volta aí para a nossa 10ª e última aula desse curso, Os Desafios da Justa Causa Profissional. Nós estamos analisando nesses dois últimos vídeos, anterior e esse, os outros tipos jurídicos mais especiais que não excluem, por óbvio, o artigo 482 da CLT, mas que também incluem outros, dependendo das circunstâncias e da situação, como é o caso do artigo 158, parágrafo único, do 482 da CLT, que fala da aplicação, a utilização do equipamento de proteção. É óbvio que ele acrescenta ao rol do 482, eles não colidem, é mais um ponto para aqueles empregados que vão se utilizar ou que precisam utilizar do equipamento de proteção. Portanto, são outros tipos específicos para categorias especiais, determinados grupos, né? Então, vamos ver agora um tipo de grupo que também tem uma especial forma de finalização do contrato com a aplicação da pena máxima, que são os utilitários, os utilizadores do Vale Transporte, né? A gente sabe que todo empregado que precisa de transporte é obrigatório o seu fornecimento. Mas acontece que o que muita gente não sabe é que, para além da lei específica do Vale Transporte, tem o decreto 95.247 de 1987, que diz o seguinte no parágrafo 3º: a declaração falsa ou uso indevido do Vale Transporte constitui motivo de justa causa. Vamos separar isso. Vocês sabiam disso? Vamos lá. Primeiro, o que é declaração falsa? A pessoa morar do lado da empresa, não se utilizar de Vale Transporte ou ter sempre alguém que vai levar porque ela não quer, não precisa, e ela diz que precisa e dá uma destinação, uma finalidade diversa para aquele benefício da lei. Esse é um aspecto. Qual é o outro aspecto? Esse aí eu já peguei algumas situações parecidas. Inclusive, o próprio empregador, ele às vezes aplica a justa causa para o cobrador da empresa quando ele deixa um único empregado passar o vale transporte dele e passar para vários membros da família ou de outras pessoas com aquele vale transporte. Por quê? Porque a gente sabe que é uma prática que infelizmente ocorre, que o vale transporte é vendido. Quantos lugares que a gente vai que diz assim, aceita-se vale transporte, né? Porque ele modifica a finalidade do vale transporte, ele transforma a finalidade, que é um benefício, uma necessidade para trazer conforto para ele, para chegar ao trabalho e ter como chegar, sem prejuízo do trabalho, ele vende o vale transporte. Se vende é porque não precisa, ou porque usa de outra forma. Ou então, ele pede o vale transporte, não tem tanta necessidade, ou ele vende por um valor a mais, ou ele consegue carona, enfim, ele tem o uso indevido do vale transporte. Por isso é que, e aí eu acho que não entra nessa hipótese, mas algumas empresas, elas aplicam a justa causa para o trabalhador que é cobrador quando ele não impede essa forma, o mesmo cartão, porque antigamente era um valezinho, dava, acabou. O mesmo cartão, ele é passado no mesmo momento, no mesmo instante, para diversas pessoas. Então, isso é uma destinação errada, porque só um trabalhador, ele só vai passar naquela roleta uma única vez. Se ele vai se utilizar de duas conduções, são duas roletas, duas linhas, dois cobradores, dois números de viação diversa, né? Então, eu já vi muito aplicação de justa causa, eu faço muito essa categoria, não por ser sindicato, mas eu faço, de cobrador que não evitou isso, não evitou, e ele levou justa causa.
Mas aqui a gente está a explicação. Só que aqui, quero lembrar, é uma explicação voltada para aquele empregado que tem o seu cartão de transporte. Quero me referir também ao artigo 433 da Lei do Menor Aprendiz, né, que fala também que quando o menor aprendiz ele tem ausências injustificadas na escola, no curso, que implique na perda do ano letivo, também é motivo para justa causa. Vamos voltar um pouquinho. O que é o menor aprendiz? O menor aprendiz é uma legislação especial que vai desde os 16 anos até os 24 anos, era até 18, mas foi estendido até os 24 anos. Ele é empregado, ele tem carteira assinada, por óbvio, não é estagiário. Vamos lembrar que não se confunde o menor aprendiz com o estagiário. Enquanto o menor aprendiz é empregado, o estagiário não é considerado empregado, ele é regido por uma lei própria, mas aqui a grande questão, a grande circunstância está no fato de que esse menor aprendiz, ele precisa estar vinculado a uma instituição de ensino, seja nível superior, seja nível médio, seja nível profissionalizante, a qual tenha alguma vinculação aí com o aprendizado prático, a empresa onde ele vai trabalhar. Só que ele só pode ser considerado menor aprendiz nessa empresa se ele tiver matriculado e com frequência às aulas. Ausências às aulas. Bom, me matriculo só para obter aquele emprego, porque ele tem direito aos direitos normais trabalhistas, né? Salário hora mínimo, jornada, mas ele precisa estar matriculado. Por isso que o contrato dele é um contrato especial, um contrato de prazo especial, com vários requisitos, inclusive já na CLT, né? Uma das coisas que é motivo para aplicação da pena máxima é quando ele, injustificadamente, não tem frequência às aulas e perde o ano, ok? Ainda nesse bloco aqui, nessa videoaula, eu quero tratar da Lei 9962/00, que é do empregado público. Claro que o empregado público, aquele da Petrobras, aquele de Correios e Telégrafos, da Vale do Rio Doce, são empregados sujeitos à CLT. Eles são regidos por uma lei porque eles fazem concurso de ingresso e só podem ser dispensados, a dispensa deles, via de regra, por justa causa ou por uma motivação econômica. Agora mesmo a Petrobras, aí antes da pandemia, né, com a crise econômica, a crise da Lava Jato, a crise do Petrolão, do Mensalão, a Petrobras teve uma queda aí muito grande, né? Houve um desvio de verba muito grande e houve uma ameaça aí de dispensa por fatores econômicos. E o sindicato foi logo, fez uma movimentação, entrou em negociação e isso cessou. Bom, mas por óbvio que eles se sujeitam, esses empregados públicos regidos pela Lei 9962/00, assim como aqueles portadores de garantia provisória de emprego, só podem ser dispensados numa situação de justa causa, lá, aqueles de estabilidade quando a empresa cessa a sua atividade, mas então eles se sujeitam ao artigo 482 da CLT. Mas só que com relação ao empregado público, esse tema é tratado especificamente nessa lei, que é o artigo 3º, que diz assim: o contrato de trabalho por prazo indeterminado somente será rescindido por ato unilateral da administração pública nas seguintes hipóteses: 1. Prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da CLT, da CLT. Ou, aqui no inciso 2, acumulação ilegal de cargo, empregos ou funções públicas. Então, vejamos aqui. Então, ele se sujeita à justa causa do artigo 482, o que não é novidade nenhuma para gente, para vocês, mas eu quis reforçar que a própria Lei 9962/00 trata dessa temática. Aí vem aquela questão: tem que prescindir ou imprescinde de um inquérito para apuração da falta grave? A doutrina vai dizer que sim, que é importante que faça uma apuração,
ou por um inquérito administrativo ou por sindicância. Tem que se apurar essa falta grave. Talvez o inquérito administrativo não, mas a falta grave através de uma sindicância, através de uma apuração. Isso é óbvio, ele é portador não de estabilidade, mas ele tem uma garantia, ele é concursado, o regime é diferenciado. Não é uma vontade do empregador que decorre simplesmente do poder de direção do artigo 2º da CLT. Não, ele é empregado público, ele se sujeita a regulamentações especiais, diferenciada do trabalhador, do empregado comum, e não, ele é considerado um empregado público, ok? Aqui tem um outro aspecto que eu quero falar, muito interessante a respeito da justa causa, que muitas vezes passa despercebido para a gente. Qual seja a questão do trabalhador doméstico. Vamos lembrar que o trabalhador doméstico, gente, a legislação do trabalhador doméstico, que ela sofreu diversas alterações, desde 1974, né? Ela sofreu diversas alterações, passando por algumas em 2006, depois outras mais recentes, 2015, e foram incluindo direitos. A empregada doméstica não tinha direito à garantia provisória de emprego enquanto durasse a gravidez, passou a ter, depois foi conquistado o direito às horas extraordinárias, a jornada, né, contemplada, a jornada de 44 horas diárias e 8 diárias e 44 semanais. Depois também veio nessa esteira o direito ao fundo de garantia, ao seguro-desemprego, enfim, vários direitos. Mas nessa esteira dos direitos, embora o trabalhador doméstico, assim como o rurícola e como o menor aprendiz, né, eles são regulamentados por leis especiais, havia assim aquela dúvida, será que ao doméstico se aplica? O que se aplica da CLT? Se aplica as férias? Se aplica a justa causa? Se aplica a questão da inalterabilidade das cláusulas do artigo 468, objeto de um dos cursos nossos? Vai lá, confira lá, esse curso está muito bom. Então, isso tudo sempre foi motivo de muito questionamento. E sempre foi dito assim, o trabalhador doméstico é um trabalhador assim de uma atividade relativamente mais simples, mas que sempre levou muitas dúvidas para o tribunal, que começou lá atrás com a questão, 2 dias é empregado ou não é empregado? 3 dias é empregado ou não é empregado? Pode trabalhar por hora? É autônomo? É diarista ou não é diarista? Sempre foi objeto de bastante demanda no tribunal. Bom, nessa seara aqui da justa causa, foi em boa hora que dissipou toda e qualquer possibilidade, advindo com a Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe especificamente no artigo 27 o seguinte: considera-se justa causa para os efeitos dessa lei. Olha, gente, que interessante. Sem abstrair o 482 da CLT. Vou repetir. Claro que aquelas faltas do 482 estão lá, aplica-se ao doméstico. Mas diz aqui, ó, considera-se justa causa para os efeitos desta lei 1. Submissão a maus tratos de idosos, de enfermo, de pessoa com deficiência ou de criança sob cuidado direto ou indireto do empregado. O que isso está a dizer? Que não dizia antes. É claro que o empregador doméstico, numa situação de maltrato de um familiar, e se viu muito isso na mídia, através de câmeras de segurança, maltratos a crianças, maltratos a idosos, sem dúvida nenhuma que isso aí, o ECA, o Estatuto do Idoso, a legislação penal também contempla isso como crime. Mas o que não estava absolutamente claro era a questão relacionada aos maus tratos. Embora
na minha opinião, o artigo 482 da CLT também já trata, quando ele fala de agressão física, né, moral, etc., lá, a terceiros ou ao empregador. Lembra que nós tratamos disso? Muito bem, só que aqui a lei complementar, ela veio clarear, ela veio não deixar dúvida. E quando que isso veio a lume? Em 2015. Por quê? Certamente, como eu digo, os fatos sociais vêm primeiro e depois vem a legislação para amarrar. E nessa situação aí, o que acontece? O que acontece é que começou a aparecer várias situações, as pessoas começaram a colocar câmera, começaram a desconfiar, as crianças começaram a não ter pavor daquela pessoa, o idoso também, começando a ficar maltratado, e aí que se descobriu, então a lei veio e contemplou, e amarrou, e trouxe isso independente da apuração na esfera criminal, motivo absoluto para a justa causa. Sem deixar de também lembrar que toda aquela esteira do artigo 482 também. Muito bem. Aqui eu quero ainda relembrar, quero ainda trazer aqui porque eu quero que esse nosso curso de 10 videoaulas seja assim, embora a gente não possa se aprofundar cada um tema daria por si só uma videoaula, e eu me demorei naqueles mais complexos, mais usuais, como a desídia, como a improbidade, né? Mas eu quero tratar de todos que eu encontrei, de todos que eu vejo, de todos que chegam até mim pelas mãos da advocacia. A Lei 6.019 de 74, que também foi alterada pela reforma trabalhista, né, pela Lei 13.467, ela vem também tratar aí no artigo 13, ela refere-se também, ela faz uma remissão ao artigo 482, e ela diz assim, artigo 13, estou falando da Lei 6.019, constituem justa causa para rescisão do contrato do trabalhador temporário os atos e circunstâncias mencionadas no artigo 482 e 483 da CLT. O que ela diz? Bom, ela está a dizer que o empregado temporário, aquele que se sujeita a um prazo específico, se sujeita a um evento e que é contratado para atender demandas maiores em certas épocas do ano, sazonalidade, são chamados trabalhadores temporários, que podem ser terceirizados ou não. O temporário pode vir, né, através, não só por uma empresa terceirizada, ou se admite já há algum tempo que o trabalhador temporário seja feita a contratação diretamente pelo empregador. Bom, o fato é que aqui a lei, na ocasião, ela amarrou a possibilidade de dizer o seguinte, esse trabalhador temporário, terceirizado ou não, né, essa lei ela foi a grande lei que veio abrindo espaço aí para as terceirizações, né, começou num serviço público, depois essa lei 6.019, depois a lei 7.102, da vigilância, depois veio a súmula 331 e depois a lei 13.467 de 2017 ampliou a terceirização nas atividades fins, que antes era só para atividade meio aqui. Bom, o fato é que a lei veio e deu, nessa ocasião, mais uma amarradinha para dizer também se sujeita à dispensa por justa causa, ainda que no contrato a prazo, ainda que no contrato sazonal, ainda que sazonal terceirizado, ainda que sazonal contratado diretamente, aqueles trabalhadores que incorrer no artigo 462 da CLT. 482, desculpa. Bom, aqui tem um tema que eu quero falar, mas eu vou mencionar para que fique jogado aí a grande dúvida, a grande pulga atrás da orelha, o que se discute na doutrina. O artigo 61 da CLT, que não teve nenhuma reforma, apenas agora a gente está no auge
da força maior e do fato príncipes, diz o seguinte: ocorrendo necessidade imperiosa, poderá a duração do trabalho exceder do limite legal ou convencionado, seja para fazer face a motivo de força maior, seja para atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis ou cuja inexecução possa acarretar prejuízo manifesto. Bom, aqui há um debate aí na jurisprudência e na doutrina do seguinte: se esse trabalhador se recusar a fazer serviço extraordinário, se for uma recusa que não tem motivo, não tem justificativa, ele não está saindo por algum motivo, e há uma necessidade de força maior, a doutrina, a parte da doutrina e a jurisprudência entende que é motivo para aplicação da pena máxima. Vamos lembrar aí um caso que todos nós, está muito recente, o caso de Brumadinho, né? Aquela força maior, avassaladora, aquela tragédia humana, aquela tragédia social, aquela tragédia no mundo do trabalho, em diversos, tragédia econômica, a tragédia triste, a gente não tem muito o que falar, que foi o soterramento de diversas famílias, de diversas casas, de diversos ambientes de trabalho, de pousadas da empresa, que foi o rompimento daquela barragem lá. Bom, então, vamos supor, eu não tenho caso nenhum, eu vou falar por hipótese, não advogo lá naquela região, mas vamos supor que num momento desesperador, o empregador, né, que não teve o seu estabelecimento totalmente destruído, mas ele recebeu um impacto e ele precisa do trabalhador, dos empregados, façam 2 horas extras por dia para retirada de lama, para limpeza, para subir móveis, para subir equipamentos, para subir aparelhos, para tirar dali, para carregar, para recarregar, para tirar, por exemplo, alimentos de um supermercado com urgência. E esse trabalhador diz assim: eu não vou fazer, porque deu a minha hora, eu preciso ir para casa por motivo. Bom, claro que aí o empregador pode mandar embora imotivadamente, mas a doutrina discute, e aqui eu coloquei um caso bem típico mesmo, a doutrina diz o seguinte: olha, ele não tem porquê. Há uma necessidade premente, sob pena dele perder todos os alimentos, sob pena dele perder todos os equipamentos, sob pena dele perder móveis, sob pena dele perder ferramentas. A água, se deixar, a lama vai aumentar, vai subir, ou vai apodrecer, ou vai danificar, ou vai deteriorar, vai haver uma perda, vai haver um dano, um prejuízo muito grande. Então, veja, eu coloquei um caso atual, contemporâneo, grave, conhecido de todos nós. E aí a doutrina entende, e Maurício Godinho Delgado, que é mineiro, né, ele não fala desse assunto, mas ele entende que a recusa efetivamente injustificada de qualquer empregado em atender à convocação empresarial para prestar o sobretrabalho em situações de força maior, ou para finalizar serviços de conclusão inadiável, ou cuja inexecução acarretará prejuízo muito grande se não fizer ali, como é o caso de Brumadinho, me parece que seja exatamente aí, inexecução possa acarretar prejuízo, ou seja, levantar a mercadoria, tirar, transportar, tirar dali, modificar, levar para um outro local, conforme previsão do artigo 61, é censurada pela ordem jurídica. Tá? Então, aqui pode até se encaixar em algum ato de indisciplina ou um ato de insubordinação. Porque vamos voltar aqui, está lá atrás, numa das nossas aulas, ato de indisciplina, ato de insubordinação, força maior, perigo manifesto, prejuízo manifesto e execução que precisa terminar para não acarretar prejuízo, for situações graves de força maior ou a atender à realização ou conclusão de serviços inadiáveis
os mais diversos que a gente poderia ter. Eu não tenho um caso em concreto para trazer aqui na minha experiência da advocacia, mas é muito fácil a gente pensar aí em algumas situações na área de saúde, na área de segurança, na área, por exemplo, de serviços de lixo, né, de limpeza urbana, na área de, por exemplo, de serviços é, de coveiros, né, funerais, serviços funerários. Imagina, eu tenho cliente funerária, mas ele está pedindo, na verdade, hora extra, que ele ficava de sobreaviso, plantão, sobreaviso, e horas extraordinárias, que ele virava a semana inteira de sobreaviso para aparecer algum cadáver, para ele transportar, para ele arrumar. E eu fiz a pergunta a ele: rapaz, você fazia muito bem. Você fez: não tinha problema nenhum. Eu arrumava, eu limpava, botava formol, botava flor, penteava, se fosse mulher, botava batom, arrumava bonitinho, transportava. A advocacia tem pérolas, né, gente? Tem casos. Mas eu não tive nenhum caso especificamente. O que ele foi buscar, na verdade, foi horas de sobreaviso e horas extraordinárias. Empregado, carteira assinada, normal. Então, imagine vocês que há muitas possibilidades aí e a gente pode ficar aí muito atento. Tivemos agora esse problema aí, estamos vivendo a pandemia. Esse curso está entrando no ar aí como um presente em dezembro de 2020. Eu sempre gosto de fazer os cursos a partir de pedidos, a partir de situações, a partir de alunos que pedem, que tem muitas dúvidas para a gente fazer os cursos. E esse curso está aí para vocês, com muita alegria, muito prazer em fazer. Bom, eu acho que com isso a gente fecha assim 10 videoaulas que eu fiz com muito prazer, com muita alegria, com muita boa vontade de disponibilizar essa temática para vocês. E tá longe de esgotar, a gente não esgotou o tema, nós ficaríamos assim 10 aulas só num tema, porque poderíamos discutir jurisprudências, poderíamos discutir doutrinadores diversos, poderíamos trazer casos de nossa experiência, mas esse não é o objetivo é trazer à lume alguns debates, despertar o interesse por esse ou por aquele assunto, para que haja um aprofundamento, para que vocês possam efetivamente, diante de um caso concreto, buscar ajuda, lembrando os requisitos da aplicação da justa causa, eles são tão ou mais importantes do que o próprio tipo no que diz respeito a manter ou afastar. Vamos lembrar que o empregador tem o poder de punição e dentro do poder de punir, ele pode graduar a pena, ele pode advertir verbal ou escrito, ele pode dar uma suspensão ou ele pode aplicar a pena máxima. Sugiro para quem está vendo esses vídeos separadamente que não deixe de assistir o primeiro vídeo. Ele vai falar dos requisitos, voltem a ele quantas vezes vocês sentirem necessidade, tiver dúvida. É muito importante os requisitos para aplicação da justa causa. Ok, gente? Eu espero poder ter contribuído de alguma forma com essas essas reflexões. São reflexões nossas, do dia a dia da vida acadêmica, na graduação, na pós-graduação, do dia a dia da nossa advocacia, com a experiência do que nos chegam e também com o nosso processo de constante aprimoramento, constante aprendizado, constante atualização. Eu espero que vocês tenham gostado e fica aí a minha gratidão profunda a vocês por me ajudar a compartilhar e me ouvir. Muito obrigada, até o próximo curso. Visitem o nosso site www.brm Curso Jurídico. Temos lá outros cursos extremamente atuais. Nosso curso tem 15 anos de experiência e agora, com a pandemia, estamos transformando nossas aulas aí, nossos cursos, nessa plataforma virtual. Então, gente, até a próxima, até o próximo curso. Um grande abraço para vocês.